Olha só, no primeiro dia, a psicóloga Jéssica, ser psicóloga não é pecado, não é gente crente. Vocês viram, né? Que a mulher é uma bênção. Pois é. No primeiro dia ela falou sobre a autoestima. A autoestima, na verdade, é a estima que eu tenho em relação a mim mesma, a mim mesmo. Então, e essa autoestima nasce, ou não nasce, ela é formada desde o ventre da mãe. Se você teve uma gestação em que você é uma mãe que ama e deseja essa criança, ela já vai ouvir cânticos, ela vai ter o afeto materno, ela já, desde o ventre, ela não entende sons, de jeito nenhum, mas sentimentos. Quando a gente olha para outra pessoa, mesmo sem falar, a gente percebe se aquele olhar é bom, né? Ou se é um olhar repreensivo, um olhar mau. Então, aquele sentimento a criança sente no ventre já. Toda a formação do ego, ou seja, do eu, vem desde o ventre da mãe. Se lembram lá que Deus fala no Salmo que desde quando a gente era substância ainda informe, ou seja, sem uma forma, no ventre, Deus já nos conhecia. Não é assim? Se depender de Deus, todo mundo vai ter uma autoavaliação, uma autoquerência positiva. Mas nem sempre é assim. Se a autoavaliação não veio a partir do quê? Das falas de afirmação, por exemplo, você tem um cabelo crespo. Aí se seu pai ou sua mãe diz assim, esse cabelo dessa menina parece um mato, abaixa esse tupete desse cabelo, eu vou criando dentro de mim uma imagem negativa de que meu cabelo, como ele é arrepiado, desarrumado, tem que abaixar o tupete. Eu estou falando de coisa bobinha, assim, o mínimo. Mas essas palavras de afirmação, ou se dizem assim, seu cabelo tá lindo. Aí se acorda com aquela juba desse tamanho, oh, que cabelo maravilhoso, coisa linda da mamãe. Bota a fitinha aqui, eu te amo com esse cabelo, cheira e beija. Nem precisa ninguém depois, na idade adulta, dizer para você que seu cabelo é bom. Que seu cabelo é crespo e é muito bom. Porque houve afirmação. E o seu ego vai se formando. Quanto mais eu tenho um ego tranquilo comigo mesma, comigo mesmo, mais tranquila eu sou para me relacionar. A dificuldade dos relacionamentos se dá quando a presença da outra pessoa, o olhar, a fala, o sentimento, demonstração ou não de afeto, toca em mim e mexe com alguma coisa em mim que não está bem. Eu não estou bem com aquilo. E essa presença do outro eu, do outro ego, me incomoda. E ao invés de eu agir diante da outra pessoa, eu reajo feito fio desencapado. Toda dificuldade de relacionamento está aí. Aí você fala, não, bispo, não é bem assim não. Eu vou pegar Jesus, que é o nosso exemplo, né? Quando Jesus foi denunciado, e ele foi tido como traidor, diz a Bíblia que o seu amigo íntimo, da sua mesa, aquela amiga que come junto com a gente, o amigo que come na mesma mesa, ou meu pai ou minha mãe que estão comigo, né? Aquela gente chegada. Diz a Bíblia que quando aconteceu isso, Jesus estava no jardim, e chegou Judas, e veio com os principais religiosos para prender Jesus e bater em Jesus. Eles vieram com espadas, prontos para ferir a Jesus corporalmente. E Jesus, Mateus capítulo 27, você pode ler lá, 26 em diante. Jesus fala assim, meu amigo, porque hoje tem até pastor e pastora dizendo assim, se não pensa como você, mate. Jesus, com o traidor ali olhando para ele, Jesus disse assim, meu amigo, eu estive o tempo todo com você, e fala para os sacerdotes também. Gente, eu estive o tempo todo com vocês no templo, nenhum de vocês me prendeu, por que agora, né? Vocês resolveram me prender agora, e vem com arma para me prender? Eu não vou resistir. Jesus tinha tanta consciência de quem ele era, que estava na relação dele com Deus. Ele sabia que o olhar de Judas, amigo dele,
discípulo dele, que o olhar de Judas jamais interferiria em quem Jesus era, porque Jesus se conhecia em Deus. Então isso bastava. Judas não podia conduzir a vida de Jesus. Quem conduzia a vida de Jesus era Deus. E aí continua. Pedro, também amigo de Jesus, que disse: jamais trairei o Senhor. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Sabe aquela amiga que paquera o namorado da gente, depois ela fica namorando com o namorado da gente, e aí a gente odeia a amiga? Por mais que a sua amiga traia você, se você realmente, nada disso, se você realmente está em Deus, você agirá como Jesus. O que Jesus fez? Pedro pega da espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus nunca foi a favor de arma. Nunca, nunca. Jesus foi muito claro. Disse: não faça isso. Eu não quero nada disso. E pediu, colocou a orelha do moço no lugar. Daquele que ia prendê-lo, injustamente, traiçoeiramente. Mas Jesus age com paz. Por quê? Porque Jesus sabia que ele não era marginal, que ele não era bandido, que ele não era traidor da lei de Moisés, que ele não era traidor da fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele sabia que ele agora vinha completar toda a revelação de Deus, finalizando toda a revelação de Deus. E Jesus age com a maior calma. E lembrando, gente, que na hora da Santa Ceia, Judas estava com Jesus e Pedro também, 2 traidores. Porque a gente conta muito que Judas traiu, mas Pedro também traiu a Jesus. Só que um se arrependeu e o outro não. Mas Jesus agiu igualmente com os 2. Por que que... Aí você fala assim: ah, mas tem sangue de barata. Tem sangue de barata? Não, tem sangue do Deus vivo. Do Deus que é tão grandioso, que a gente sabe que quando a gente está em Deus, a gente não é refém de ninguém. Não é ninguém que comanda a nossa vida. A pessoa pode esbofetear, trair, nos jogar na prisão, como Paulo foi jogado, e a paz continua reinando no coração. Então, relacionamento só é positivo quando você está bem consigo. Quando eu estou bem comigo, alguém diz, olha para mim e fala assim: você é muito feia. Para mim não me surpreende, se eu estou bem comigo. Ah, eu sou mesmo, e qual o problema? Estou bem comigo, eu me curto, eu falo: ô feia alegre, eu gosto de você. Não vai me ferir, porque o meu ego está fortalecido. A minha identidade está formada. Não é o olhar do outro eu que vai dizer quem eu sou. E é por isso eu consigo dialogar. Quanto mais eu estou segura ou seguro de quem eu sou, dos meus preceitos, dos meus conceitos, da minha visão, quanto mais eu tenho convicção de quem eu sou, mais eu consigo dialogar. Mais eu consigo viver com aquela pessoa que se opõe à minha vida. Mais eu consigo me relacionar com pessoas em grande dificuldade. Agora, tem um limite. Quando Pilatos foi falar com Jesus, Pilatos disse assim: olha, estão falando horrores do Senhor. E Jesus ficou caladinho, abriu a boca. Diz a Bíblia que ele se surpreendeu com a passividade de Jesus. Mas é porque Jesus era mole? Porque Jesus não teria coragem de pedir os anjos para virem no céu? Não. Porque Jesus sabia que estava dentro do propósito de Deus. Entretanto, esse mesmo Jesus da paz, do amor, ele diz assim, que um dia ele vai voltar. E aí quando ele voltar, o tempo da paz já terá passado. O tempo da graça terá passado e haverá o juízo. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem relações que precisarão ser exterminadas. Se você tem um relacionamento que a pessoa é abusiva, o problema não está em você. Mas você tem que ser suficientemente capaz de se distanciar dessa pessoa tóxica. Então, as pessoas podem ser o outro eu como elas forem. Você é que precisa ter o seu ego, sua identidade, sua autoestima trabalhada. E isso se dá com o quê? Primeiro, convicção de que Deus me criou. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Hoje eu tive uma luta séria com os adolescentes que foram lá no quarto para a doutora Maria Isabel
atender, que queriam matar 2 baratas que estavam lá. Eu não deixei. Joguei todas as 2 no rego. Lá no... Foi, não foi? Foi ou não foi? Cadê as meninas? Perto de mim não mata, não. Então, assim, pode pensar o que... A doutora Maisabel disse, que nojo você pegando uma barata. Eu disse, nojo por quê? Como médico, eu pego em pus, eu pego em paciente contaminado, eu atendo pessoa com todas as doenças viroses e qual que tem? A barata é menos tóxica do que isso. Então, se a gente tem convicção de uma coisa, a opinião alheia não interfere. Mas uma coisa é certa, Deus está nos dando esse tempo. E a gente precisa, então, dessa convicção de quem somos nós diante de Deus. Segundo, se a gente não tem essa convicção, houve falha nos nossos lares, sua mãe é abusiva, ou seu pai é aquele pai que violentou você de pequena, abusou sexualmente, essa pessoa não pode ser padrão. E você precisa de outros pais e outras mães espirituais que ajudem você a crescer. Seja alguém na igreja, seja o pastor ou a pastora, seja uma mãe de alguém, seja uma conselheira ou um conselheiro, seja uma psicóloga como a Jéssica, ou uma médica ou um médico que possa lhe ajudar. Abra-se e procure fortalecer-se a si mesma, desde que você cresce e já pode criar seu próprio caminho, mesmo você tendo pai e mãe abusivos. E terceiro, a gente muitas vezes na nossa vida, quando a gente se dá conta disso, a gente precisa parar e tomar medidas. Não é mais ninguém que vai fazer. A gente não está mais no ventre da mãe. A gente não está mais apenas na dependência de pai e mãe. Mas a gente começa a traçar aquele caminho quando Jesus disse para Maria, Maria, claro que eu nasci de você, mas olha Maria, meu compromisso agora não é com você, minha mãe terrena. Meu compromisso maior agora é com Deus. Eu não vou brigar com você, Maria. Eu respeito você. E ainda disse para ela, cuida de João. Ô João, cuida dela. Cuida da minha mãe, aqui da terra. Mas o meu compromisso maior é com Deus. Então, são passos que nós precisamos tomar para que a nossa autoestima seja fortalecida e a partir disso a gente consiga se relacionar bem com as pessoas. Se você é uma pessoa taxativa, que não consegue dialogar, que não consegue conversar com o diferente, pode ter certeza. Ou você tem um ego extremamente frágil e se defende com a agressividade, ou você é uma pessoa abusiva, autoritária, que precisa mudar, conhecendo o Deus da sua vida e podendo se relacionar melhor. E você, que tem dificuldade, porque fulano da minha igreja é desse jeito ou daquele outro jeito, nada disso. Cresça. Desenvolva seu ego, leia sobre isso, procure ajuda, converse com pessoas, de tal maneira que você cresça interiormente, que o olhar, a fala, a postura da pessoa que está do meu lado não consiga definir quem eu sou, para onde eu vou e definir o projeto que Deus tem para a minha vida. Que Deus continue cuidando de nós.